Olá! Todo o conteúdo deste vídeo de hoje e muito mais está aqui neste livro, A Física Quântica na Vida Prática, que é um livro resultado das minhas pesquisas e estudos de 23 anos, 25 anos, agora quase 30, sobre como as cores atuam na realidade humana e como elas podem ser utilizadas para nós resolvermos os nossos problemas e concretizarmos os nossos projetos. O livro é rigorosamente científico, não tem nada de autoajuda, não tem nada de eu acho, não tem nada de misticismo. É um verdadeiro manual de operação, ensina os passos quânticos. Aliás, se você fizer o meu curso, A Física Quântica na Vida Prática, você ganha este livro aqui, entre outras coisas, como um bônus, tá certo? Você não precisa saber nem matemática, nem física para compreender o livro. Eu escrevi para um público não especializado. Você não encontra esse livro aqui em lugar nenhum, a não ser comigo. Se você tiver interesse, você pode comprar através do meu site, indicado aí embaixo, com cartão de crédito, ou através do Pix, que está tudo indicado aí embaixo. Veja, as partículas surgem na realidade física quando a função de onda de Schrödinger interage com um campo quântico eletromagnético. É isso que diz o formalismo da teoria quântica de campos. Este é um assunto técnico que, para você compreender, você tem que ter um certo conhecimento. Mas, para ilustrar os meus argumentos, eu tive que me fazer essa referência. Portanto, a física quântica é uma física que atua não sobre coisas. Física quântica atua sobre campos, que é uma coisa já bem mais abstrata. Na realidade humana, além do campo quântico eletromagnético do corpo da pessoa, das partículas, dos átomos, das moléculas, existe ainda dois outros campos, que são campos ontológicos, que são o campo da inteligência da vida e o campo da inteligência do espírito. Então, podemos afirmar com consistência lógica que nós temos três campos. Um campo quântico eletromagnético das estruturas materiais, um campo quântico vital e um campo quântico espiritual. Esses três campos interagem entre si. Eu já publiquei vídeos aqui no YouTube sobre o campo vital e o campo espiritual. Vai lá e dê uma olhada. Portanto, assim como é no processo da observação da partícula, lá no laboratório do físico, a física quântica interage com a consciência do observador. Também na realidade humana, a física quântica interage com a consciência ou espírito da pessoa. Interage com o psiquismo, com os sentimentos, com as sensações, com as emoções, porque essas coisas todas é que compõem
a consciência, o espírito. Esse processo funciona durante todas as fases da vida da pessoa. Na infância, na juventude, na maturidade e na terceira idade. A essência não é afetada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Pois ela é ontológica, ela não é cosmológica. A essência permanece sempre sendo aquilo que ela é em si mesma. Ela não é afetada pelas contingências nem temporais, nem espaciais. O que envelhece é o indivíduo, a pessoa. A essência nunca envelhece. Na realidade humana, a essência é o espírito. Não é nem o indivíduo, nem a pessoa. Portanto, sendo uma essência, o espírito não envelhece. O espírito que anima a pessoa na terceira idade continua sendo o mesmo espírito que foi na sua juventude. O espírito não envelhece. Ele apenas fica antigo. Muito massa, né? Se, de fato, a física quântica é uma física das essências, então é necessário admitir que a física quântica é também uma física do espírito, ou uma física da consciência. E isso é demonstrado lá no laboratório do cientista através do processo da observação da partícula por meio do colapso da função de onda. Quando a partícula se materializa, quando ela entra em contato com a consciência do observador. Isso significa que, na realidade humana, a utilização prática da física quântica não faz diferença, não faz distinção entre jovens, adultos e idosos. Através do espírito, todos se tornam igualmente sujeitos quânticos. O que definha na pessoa da terceira idade são apenas as estruturas atômicas do seu corpo. É isso que se decompõe. Apenas os processos físicos e eletromagnéticos do seu organismo. É isso que se deteriora com o tempo. Apenas isso. Mas o ponto de contato entre a pessoa e a física quântica não é uma estrutura física, uma estrutura corpórea. O ponto de contato entre a pessoa e a física quântica é um campo quântico eletromagnético, como já foi dito anteriormente. Isso é trivial entre os físicos. Onde existir uma partícula, um átomo, uma molécula, aí existe o seu respectivo campo quântico eletromagnético, que é um dos 4 campos quânticos existentes no universo. Então, o nosso corpo material, feito de partículas, moléculas e átomos, ele existe dentro de um domínio quase metafísico, que é chamado campo quântico eletromagnético. Isso conforme a teoria quântica de campos. Por sua vez, esse campo quântico eletromagnético interage com outro campo, que é o campo vital, um campo mais abstrato, mais transcendente, um campo ontológico. E esse campo vital, por sua vez, interage com um campo espiritual, ou com o campo da consciência, que é aquela que observa a partícula e faz ela se materializar. Então, o espírito ou a consciência compõe a mais elevada hierarquia
na antropologia humana. O usuário da física quântica é precisamente um ser espiritual, pois ele é consciência. Portanto, um ser que não envelhece, que não se definha, o ser da física quântica. O usuário da física quântica não é o corpo que definha, não é a pessoa, não é o indivíduo. O usuário da física quântica é o ser, a consciência, a essência, o espírito. E essas coisas não envelhecem. Lá no laboratório do físico, o observador que observa a partícula pode ser um jovem, um adulto ou um idoso. Pois é a consciência que observa e não é o indivíduo. Não existe primazia. A consciência do físico, que através do processo do colapso da função de onda, por meio de um aparelho, materializa a partícula, é a mesma consciência de qualquer pessoa. Inclusive a consciência da pessoa na terceira idade. Se uma pessoa da terceira idade estiver observando a partícula através de um aparelho, lá no laboratório do físico, essa partícula também vai se materializar. Massa, não acha? Tá ligado? O que é exigível é que, na terceira idade, a pessoa também se capacite operacionalmente. Assim como todo mundo se capacite para a utilização da física quântica na sua vida. Na cultura ocidental, onde nós nos formamos, a velhice é tratada com base num fundamento ontológico distorcido. É como se o ser do idoso já não é mais o mesmo ser que ele tinha no tempo da sua juventude. É assim que nós tratamos o idoso. É como se, com a chegada da velhice, o ser do jovem sofresse uma espécie de óbito. E em seu lugar, com a velhice, surgisse um novo ser, que é o ser do idoso. Um ser inferior, definhado, envelhecido, deteriorado. Na prática, é nisso que a cultura ocidental nos faz acreditar. Em tese, não é assim que a cultura ocidental acredita. Todavia, nós somos forçados a admitir que, na prática, é isso mesmo que acontece. Com base na própria fenomenologia quântica, qualquer pessoa idosa está naturalmente apta para utilizar a física quântica na sua vida. Essa visão quântica nos faz acreditar que, na terceira idade, a pessoa na terceira idade não é um resto de vida que ainda falta ser vivida. A terceira idade não é algo que sobrou de alguma coisa que já se foi com o tempo. Os dias vividos por uma pessoa na terceira idade não são sobras, restos de uma vida que já está quase no fim. Não é isso. Embora o mundo ocidental trate os idosos como se fosse isso. Muito pelo contrário. Na terceira idade, os dias do idoso são dias existencialmente cheios de possibilidades, tanto quanto são os dias de um jovem. É isto
que acontece no âmbito da física quântica. Existem trepadeiras, bromélias e flores lindas que só nascem em árvores antigas. Existem pássaros belíssimos que só fazem os seus ninhos em árvores antigas. A cada idade, a natureza disponibilizou a sua própria beleza. Existem virtudes e qualidades próprias da terceira idade, que o jovem não podem possuir, e vice-versa. A cada idade, a sua própria beleza. Portanto, a terceira idade não é um bônus existencial que fosse concedido pela vida como um favor. Na terceira idade, o amor não é algo diferente daquele amor do tempo da juventude. Uma pessoa idosa, o amor muda apenas de expressão. Nessa idade, a pessoa é apenas menos endócrina. A pessoa é menos dionisíaca, como dizem os filósofos. Na terceira idade, a pessoa se torna apolínea. É quando então ela espiritualiza tudo aquilo que ela pensa, espiritualiza tudo aquilo que ela sente e tudo aquilo que ela faz. A terceira idade é o âmbito da espiritualização da realidade da pessoa. A terceira idade espiritualiza o amor, os sentimentos, as emoções. A terceira idade espiritualiza a sexualidade. Existem prazeres que são próprios da terceira idade. Existem afagos, carícias, toques. Existem prazeres que são próprios da terceira idade. Na terceira idade, o amor se torna mais transcendente e menos emoção. Por isso, existem jovens que já são velhos e velhos que ainda são jovens. Então, temos que acreditar que o espírito não envelhece, ele apenas fica antigo. Diante do espelho, o corpo definhado na terceira idade é apenas uma porção de moléculas, onde os processos eletromagnéticos já se tornaram menos energéticos. Só isso. Porém, a pessoa não é isso. A pessoa não é só moléculas. Diante do espelho, as rugas não são rastros de alguém que já se foi com o tempo. As rugas não são vestígios de um ser que no passado já foi melhor. Por Deus que não. Para a física quântica, as estruturas atômicas e moleculares do corpo são importantes somente para a criação de forças e energias físicas. Para o espírito, essas forças não são importantes. As rugas são feitas apenas de moléculas. Elas não aumentam nem diminuem o espírito. Na melhor das hipóteses, as rugas
são apenas registros de sentimentos e emoções que foram vividos. Nada mais que isso. Na terceira idade, a pessoa não é nem um velho, nem uma velha. É apenas um jovem antigo. Uma jovem antiga. Com a idade, o amor se espiritualiza ainda mais. Fica muito massa, cara. Há mais sensibilidade nos afagos, nos murmúrios. O amor torna-se ainda mais sensível, mais suave, mais romântico. O amor torna-se parceiro e cúmplice numa medida maior. Com a idade, o amor se torna mais elegante, refinado, sofisticado, seletivo. Essas qualidades todas, então, na terceira idade, passam a fazer parte da função de onda do projeto amoroso da pessoa. Na terceira idade, se a pessoa deseja encontrar alguém para um relacionamento amoroso, ela vai procurar alguém que possua exatamente essas mesmas qualidades. Ela não vai procurar as qualidades presentes numa pessoa jovem. A função de onda da pessoa que ela procura tem que atender às necessidades de uma expressão de vida que seja da terceira idade e não da juventude. É um erro pensar que na terceira idade o poder quântico da pessoa é menor do que o poder quântico de uma pessoa jovem. Quem colapsa os projetos é a essência da pessoa, a consciência, o espírito. E já foi explicado que a essência humana não envelhece. O colapsador quântico não envelhece. Tratando-se de essências, agora eu falo como filósofo, uma pessoa jovem e uma pessoa na terceira idade, ambos têm o mesmo poder quântico de realizar projetos. Então lembre-se, o espírito não envelhece, ele apenas fica antigo. E por isso mesmo, na terceira idade, a pessoa permanece sendo ainda um sujeito quântico, capaz de utilizar a física quântica na sua vida.